Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa série de aulas extras. Hoje nós vamos falar sobre casos de teste. Essa aula foi elaborada pelos monitores Liana, Gutenberg e Natan, que são orientados pela professora Rossana Maria, da disciplina de Engenharia de Software aqui do curso de Ciência da Computação, da UFC. Então vamos lá. Começando aqui pela definição, do que é um caso de teste. Um caso de teste é um conjunto de entradas de teste, condições de execução e resultados esperados desenvolvidos para um objetivo específico, como, por exemplo, testar o caminho de determinado programa ou verificar o cumprimento de um requisito específico. Nessa definição, nós temos algumas informações importantes. Então, vamos meio que destrinchar elas. Começando por, um caso de teste é um conjunto de entradas de teste. Essas entradas de teste nada mais são do que dados de teste. São dados que a gente vai inserir no sistema, que a gente vai colocar no sistema para ver qual vai ser o comportamento do sistema ao ser colocado esses dados. Condições de execução seriam os cenários, como que o sistema pode ser executado, quais seriam as possíveis execuções, os possíveis fluxos que o sistema pode executar. Resultados esperados. Os resultados esperados são aqueles resultados, como o próprio nome já disse, que a gente espera que o sistema execute, dado algumas condições de execução e algumas entradas de teste. Por exemplo, eu tenho lá um cenário em que eu tenho que fazer um login no sistema. As entradas de teste provavelmente vai ser o usuário e a senha, e nosso resultado esperado seja que, ao se logar, a pessoa consiga se logar no sistema. Esse é o resultado esperado. Então, basicamente é isso que é um caso de teste, um conjunto de informações descrevendo como que você vai testar o sistema, descrevendo quais vão ser as entradas, qual vai ser a condição de execução, quais são os resultados esperados, quais são os resultados obtidos e por aí vai. E por fim, na última parte, diz, são desenvolvidos para um objetivo específico, como por exemplo, testar o caminho de determinado programa ou verificar o cumprimento de um requisito específico. Então, esse que é o grande objetivo do caso de teste, testar todos os cenários, ou pelo menos o maior número possível de cenários possíveis do sistema que está sendo desenvolvido. E geralmente, esses casos de teste são derivados a partir de requisitos. As aplicações que têm disponível o documento de requisitos, por exemplo, os casos de teste vão ser gerados a partir desse documento. Porque os requisitos descrevem as funcionalidades, e o que a gente quer testar são justamente essas funcionalidades. Então, a importância do caso de teste, Por que ele é tão importante? Os casos de teste são constituídos por um conjunto de dados de entrada necessários para a execução do software e os respectivos resultados esperados da execução, conforme definido nos requisitos. É isso que eu acabei de falar. Os casos de teste, eles descrevem todo o cenário que a gente tem para testar, descrevendo quais são os dados que a gente deve usar, qual o fluxo que a gente vai seguir no sistema para executar, qual o resultado que eu devo esperar do meu sistema, qual o resultado que eu estou obtendo com a entrada dos dados que eu coloquei, e etc. Já esse segundo ponto diz, a profundidade do teste é proporcional ao número de casos de testes. Ou seja, o que isso quer dizer? À medida que eu aumento meu número de casos de teste, é muito provável que a profundidade do teste também aumente. Isso é bom, porque isso significa, na maioria das vezes, que a gente está explorando cada vez mais os cenários possíveis do meu sistema, todos os cenários possíveis. Dizer que vai testar todos os cenários possíveis de um sistema é meio que inviável, mas a gente pode garantir que quando nós temos um determinado número de casos de testes, dependendo da aplicação, se for uma aplicação pequena, vai diminuir, mas se for uma aplicação maior, nós precisaremos de mais casos de teste, geralmente a profundidade vai ser maior e a gente vai ter meio que uma cobertura maior do nosso sistema, de todos os cenários do nosso sistema. O último ponto também está um pouco relacionado com o segundo, Então, que ele diz que a principal avaliação da abrangência do teste é a cobertura baseada nos requisitos. Ou seja, para cada requisito, a gente pode ter mais de um caso de teste. Ou seja, para cada requisito, a gente pode ter mais de um cenário. Por exemplo, no cenário de login, a gente pode simplesmente testar apenas o cenário de sucesso, o fluxo feliz, em que o usuário irá, por exemplo, se logar, colocar seus dados e será logado com sucesso. Mas também a gente pode derivar alguns outros cenários, como por exemplo,
um usuário que não esteja cadastrado previamente no sistema, dados inválidos, dados vazios e etc. O próximo tópico é caso de teste baseado em caso de uso. Como eu falei anteriormente, o caso de teste é baseado geralmente em documento de requisitos, né? Então, como o caso de uso está muito associado aos requisitos, então o caso de teste também pode ser derivado a partir dos casos de uso. E é muito comum que isso ocorra. Uma vez que o caso de uso, ele meio que já descreve qual o fluxo básico, né? Na verdade aqui, como a gente pode ver, tem 3 fluxos que os atores do sistema eles devem seguir. Então eles têm o fluxo que ele deve seguir, tem as pré-condições que ele deve cumprir, tem os atores que realizam. Então todas essas informações são muito importantes para que a gente possa derivar os casos de teste. Até porque, como a gente vai testar, a gente precisa saber como seria uma execução daquela funcionalidade, né, que está sendo desenvolvida. Como que seria aquele fluxo, para a gente poder então derivar os nossos casos de teste, para que a gente possa testar. Definindo o cenário de teste a partir de um caso de uso. Aqui é apenas um fluxo básico, para servir como de exemplo, né, para que a gente possa levantar alguns cenários de teste. Então, o primeiro ponto é levantamento dos fluxos de eventos. O que a gente tem que saber, que a gente conheça bem o sistema, né? Por isso que é muito bom ter uma documentação do sistema, né? E que essa documentação seja muito bem feita. Porque a partir dessa documentação a gente pode saber, se ela for bem feita, né? Descrever todos os detalhes, a gente pode saber qual vai ser o comportamento do sistema em diferentes cenários. Segundo ponto, definição dos cenários de teste. A partir do momento em que a gente já conhece os fluxos, né, dos eventos de todas as operações do sistema, então a gente pode então começar a derivar, né, a definir quais são os cenários de teste, né, o que a gente vai testar, quais são os cenários. Estes cenários, como eu já venho falando, né, podem ser, por exemplo, o login de um usuário, o cadastro de um usuário, e a partir desse cenário a gente vai poder derivar casos de teste, que seria o nosso próximo ponto, que é definir uma tabela de casos de teste. Ou seja, se a gente tem um cenário de realizar um cadastro, a gente vai ter que definir casos de teste para esse cenário. E como eu já venho falando, um caso de teste, por exemplo, para esse cenário seria se cadastrar com todos os dados, tentar se cadastrar com alguns dados inválidos, tentar se cadastrar sem colocar nenhum dado. Então tudo isso são casos de teste derivados a partir de um cenário. Ou seja, um cenário pode derivar mais de um caso de teste. Então, uma vez que a gente pode definir a nossa tabela de casos de teste baseada nos cenários, a gente pode então começar a definir quais são os valores do caso de teste. Estes valores nada mais são do que os nossos dados, né? Nossos dados de teste. Quais são de fato os dados que eu vou inserir. Então isso vai depender muito, né? Depender muito da aplicação, do domínio e do sistema. Mas em base a gente entende como é o fluxo do sistema, né? Depois a gente define quais são os cenários que nós vamos testar. A partir desses cenários, a gente começa a definir a tabela de casos de teste, né? Quais são os casos que a gente vai testar com base nesses cenários. E para cada caso de teste, a gente define quais são os valores que a gente vai usar. Existem algumas técnicas, né, de definir quais são os valores, que a gente não vai abordar aqui, né, porque essa aula é específica para definir o que é um caso de teste, mas eu vou deixar aqui um link para explicar melhor o que é isso, né, quais são essas técnicas. Acredito que vocês devem ter visto em sala essas técnicas, então elas serão muito úteis para esse passo. Então, continuando. E se não tiver caso de uso, né? O nosso roteiro aqui de aula foi baseado, né, em caso de uso, como a gente está usando. Mas o ideal é que realmente a gente tenha disponível o caso de uso para que a gente possa derivar os casos de teste. E mais ideal ainda é que esses casos de uso sejam bem descritos, para que a gente possa ter conhecimento dos fluxos do sistema. Mas caso não tenha, né, como que a gente faz? A gente pode também derivar os casos de teste a partir dos requisitos levantados, por exemplo, a partir de uma lista de requisitos, né?
E como eu venho falando, quanto mais detalhes tiver, melhor será para que a gente derive os casos de teste. A gente pode também derivar os casos de teste a partir de histórias do usuário, né? Porque na história do usuário a gente contempla informações importantes sobre, como por exemplo, quem que vai executar tal ação, qual vai ser a ação, né? A funcionalidade, e quais são os cenários, né? Quais são os critérios de aceite. Então tudo isso é importante para que a gente possa derivar casos de teste. A gente pode também derivar os casos de teste a partir de diagramas do sistema, dependendo, né, quais são os diagramas, mas como por exemplo diagrama de caso de uso, mas como por exemplo diagrama de classe, pode ser um artefato, né, para que a gente possa derivar os casos de teste. Isso pode ser um pouco mais difícil, né, já que os diagramas geralmente são mais alto nível, a gente pode acabar perdendo algumas informações, o que pode impactar também na especificação dos casos de teste, né? Então, o ideal é que realmente nós tenhamos a especificação de caso de uso e que essa especificação ela seja bem detalhada, né? Quanto mais informações, melhor. E que essas informações também, né, não sejam redundantes. Então, pessoal, aqui para finalizar, né, eu trouxe alguns campos, né, os principais campos que normalmente é utilizado na especificação de caso de teste. Vou falar sobre cada um deles. Vocês podem perceber também que tem alguns campos que são iguais ao do caso de uso, né, de especificação de caso de uso, então provavelmente vocês já devem ter visto, né, mas vamos lá. O primeiro campo, né, é o ID, que é apenas uma identificação do caso de teste, que vai servir para a gente rastreá-lo. Em seguida o título, né, que é ideal que ele seja claro e conciso, e que esse título já descreva qual é o objetivo do caso de teste, né, e também não seja muito grande. Por isso que nós temos também o terceiro ponto, que é a descrição, que é justamente para colocar informações adicionais que não estão no título, né, e que é importante para a execução do caso de teste. O próximo ponto são as pré-condições, né, que também são como lá no caso de uso, que seria o que a gente deve ter feito antes de executar, né, de fato. Os dados de teste, que é os dados que a gente vai utilizar, né, que a gente vai preencher, sei lá, em formulários, alguma coisa do tipo, no sistema. O passo a passo, que seria o fluxo que a gente vai seguir para executar o caso de teste. O resultado esperado, né, que é, como o próprio nome já diz, que é o resultado que a gente espera que o sistema execute. E o resultado atual, que aí a gente vai ver, executar e ver qual é o resultado atual e comparar ele com o resultado esperado. Se o resultado atual for igual ao esperado, então ok, o caso de teste passou. E caso o resultado esperado seja diferente do atual, então o caso de teste falhou, né? Então provavelmente deve ter acontecido algum bug ou alguma coisa do tipo. Por fim, as notas, né, que são nada mais do que observações, caso você queira detalhar algo mais durante a execução do caso de teste. Então você pode colocar um campo lá de notas para especificar isso. Então é isso, né? Agora vamos mostrar aqui a atividade, né, que a gente preparou aí para vocês. Então vamos lá, exercício 1, né? Elabore os casos de testes baseados na descrição do caso de uso abaixo e siga os passos apresentados na videoaula. Seria lá todo aquele fluxo que eu mostrei, né? Então, como vocês podem ver, né, tá bem detalhado aqui, todas as informações estão aqui. Então, é basicamente isso. Vocês têm aqui um cenário de sacar dinheiro, né? E aí vocês pensam em quais são os possíveis casos de teste para esse cenário, né, de sacar dinheiro, baseado nessa especificação. Então é isso, pessoal, a gente vai deixar o slide com as respostas, né, também. E aqui são as referências utilizadas, né? Vou passar aqui, aqui as referências utilizadas nessa aula. Então muito obrigado por ter assistido, né? E é isso, valeu, pessoal.